E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Transforma Trader, o lugar para quem quer ser mais esperto que o gráfico. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da análise técnica. A ideia é entender como identificar aqueles padrões nos gráficos, sabe? Para tomar decisões de investimento melhores, mais informadas. E para isso a gente se baseou num artigo ótimo do Rodrigo Marques, o Rodrigo lá do Transforma Trader. Porque, vamos combinar, o mercado financeiro tem seus desafios, né? E os gráficos são tipo um mapa. A análise técnica, no fundo, ela olha o passado para tentar sacar os movimentos futuros. Mas por que isso é tão crucial assim? O que você acha? Olha, o fundamento principal, e o artigo do Rodrigo reforça bem isso, é que a análise técnica parte de duas premissas, né? Primeiro, os preços já refletem tudo. E segundo, a história, os padrões tendem a se repetir no mercado. Isso dá uma abordagem mais objetiva. Ajuda a gente a não cair nas armadilhas do emocional, sabe? O medo, a ganância, que levam a erro. Faz total sentido. Controlar o emocional é chave. E para a gente visualizar isso, o Rodrigo fala no artigo dos tipos de gráfico. Tem o de linhas... O mais simples, né? Isso, o mais basicão. Aí tem o de barras, que já mostra mais coisa. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Um pouco mais complexo para quem está começando, talvez? Exato. E tem os candlesticks, as velas. Esses são, tipo, os queridinhos da galera, né? Ah, com certeza. O artigo até destaca isso. A popularidade dos candlesticks é muito por causa da clareza visual. As cores, o corto da vela, as sombras... Tudo isso facilita identificar a briga ali entre compradores e vendedores. É fascinante como uma única vela já pode dar uma pista, né, do sentimento do mercado naquele momento. Sim, e é aí que a coisa fica interessante mesmo. Os padrões gráficos que o artigo explora têm os de reversão. Que indicam uma possível mudança na tendência. Isso. E os de continuação, que seriam mais uma pausa antes de seguir o rumo. Nos de reversão, o Rodrigo cita o topo duplo, que seria tipo, o preço sobe, bate numa resistência, recua, tenta subir de novo e falha. Exatamente, 2 picos ali quase na mesma altura. Visualmente é bem claro. E o que isso significa na prática, segundo a análise? Bom, o artigo explica que isso sugere uma perda de força dos compradores. Tentaram romper aquela resistência 2 vezes. Não rolou. Isso pode ser um sinal de que os vendedores estão começando a dominar, aumentando a chance do preço cair. É a psicologia do mercado desenhada ali. Entendi. Faz sentido. E nos de continuação, o artigo menciona triângulos, tipo o simétrico. Isso. O triângulo simétrico é quando as linhas de suporte e resistência vão se afunilando, convergindo. O preço fica meio espremido ali. Representa uma indecisão, sabe? Uma consolidação. O mercado está meio que respirando, acumulando força. A expectativa, como o artigo coloca, é que o preço rompa para algum lado. E a probabilidade maior é que seja na direção da tendência que vinha antes do triângulo se formar. Saquei. Mas tem um ponto crucial que o Rodrigo alerta no texto, né? Não dá para ir só pelo desenho. Fundamental. O artigo bate muito nessa tecla. Padrões são ferramentas de probabilidade, gente, não são certezas. Por isso, é essencial buscar confirmação. Usar outras ferramentas junto. Tipo? Indicadores técnicos. Exato. Indicadores como médias móveis, IFR, são cálculos matemáticos que ajudam a medir a força da tendência, o ímpeto do mercado. E outra coisa, olhar o gráfico em tempos diferentes. Diário, semanal, dá uma visão mais ampla, mais robusta, ajuda a filtrar o ruído. Mas aí tem o risco de poluir o gráfico com um monte de indicador, né? Como escolher? Boa. O artigo sugere focar em poucos indicadores, aqueles que se complementam e que fazem sentido para a sua estratégia. Menos é mais, muitas vezes. E outra dica de ouro do Rodrigo, combinar a análise técnica com a fundamentalista. Olhar os fundamentos da empresa, do ativo. Diversificar a análise, sabe? Perfeito. E claro, disciplina, ter um plano de trading bem definido, gerenciar risco, tudo isso que o Rodrigo sempre fala lá no Transforma Trader. Então, para a gente amarrar aqui, entender esses gráficos e padrões é tipo aprender uma linguagem do mercado. Não é uma bola de cristal, óbvio, mas ajudar pra caramba a navegar melhor. E quem quiser se aprofundar, vale muito dar uma olhada no artigo do Rodrigo Marques, no Transforma Trader.
Exatamente. E sabe, olhando para frente, isso tudo me faz pensar. Com essa onda de automação, robôs de investimento, algoritmos para todo lado, como fica a eficácia desses padrões clássicos? Padrões que foram, né, identificados na análise mais humana. Será que os robôs vão reforçar esses padrões? Ou vão criar outros? A forma de ler o gráfico vai ter que evoluir junto. Fica a questão, né? Excelente ponto para refletir. Fica aí a provocação. E, pessoal, lembrem-se sempre, busquem ser mais espertos que o gráfico.